Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre o mapeamento no sistema de entrada e saída. O sistema de entrada e saída ele abrange todas as maneiras como o computador se comunica, com usuários, com outras máquinas ou dispositivos. Ele é essencial e tem um grande impacto no desempenho do sistema. Os dispositivos de entrada aceitam dados e instruções do usuário, como o mouse e o teclado, por exemplo. Já os dispositivos de saída retornam os dados processados, como o monitor e a impressora, por exemplo. Um dispositivo especial de entrada e saída de um computador é o disco rígido, o HD. Nele são armazenados todos os dados que têm que persistir num sistema computacional, mesmo quando faltar energia, quando o computador for desligado, por exemplo. Todos os programas que não estão em execução, eles se encontram no disco. O único problema disso é o tempo excessivo para recuperação e escrita de uma informação. Por isso que há a necessidade de trabalhar com a memória volátil, a memória RAM, que é mais rápida, mas também é mais cara. Bom, como que os dispositivos de entrada e saída trabalham com a memória do computador, então? Os dados que são captados pelos dispositivos de entrada, eles são transformados em pulsos elétricos e transmitidos ao computador. No computador, os pulsos eles são convertidos em dados binários e armazenados na memória. Já nos dispositivos de saída, o processo é exatamente o inverso. A informação binária é transformada em pulso elétrico e encaminhada para o dispositivo de saída, que vai tratar essa informação e gerar uma saída ao usuário. Bom, para que o processador possa enxergar os dispositivos de entrada e saída, tem várias maneiras de mapear esses dispositivos. Porém, acho que antes de a gente entrar nos tipos de mapeamento, é importante entender o conceito de espaço de endereçamento. Um endereço de memória, ele identifica uma locação física na memória de um computador, ou seja, o endereço aponta para o local onde os dados estão armazenados. Assim como o endereço de sua casa indica onde você mora, por exemplo. Que é o mesmo que acontece com os endereços de memória, que eles podem ser numericamente os mesmos, desde que estejam em espaços de endereçamentos distintos. Bom, o primeiro tipo de mapeamento é o mapeamento em espaço de memória. Neste caso, há apenas um espaço de endereçamento que serve tanto para posições de memória quanto para os dispositivos de entrada e saída. O projeto do computador reserva uma parte da área de endereçamento de memória para entrada e saída. A principal vantagem disso é permitir uma maior proteção ao acesso direto aos dispositivos, já que esses endereços podem ser controlados mais facilmente pelo sistema operacional. Porém, os endereços que poderiam estar sendo utilizados para a memória, eles estão sendo destinados aos dispositivos, então tu perde um pouco de espaço. E existe o mapeamento em espaço de entrada e saída, ou mapeamento em portas. Esse é o tipo utilizado pelos processadores da Intel. Diferente do caso anterior, aqui o processador ele tem duas áreas distintas de endereçamento. Uma dessas é destinada ao espaço de memória e a outra corresponde só aos dispositivos de entrada e saída. Como os dispositivos de entrada e saída eles têm acesso direto, essa opção fornece um maior desempenho, porém não é tão seguro porque o sistema operacional não tem tanto controle. Bom, essa foi a nossa aula então sobre mapeamento no sistema de entrada e saída. Espero que vocês tenham gostado.